Bom, então hoje nós vamos iniciar os nossos estudos. Você achou no início da prece, ele diz harmonizar os pensamentos. Será que essa harmonização do pensamento é uma coisa meio difícil de ser feita ou com facilidade a gente consegue fazer? Concentração é difícil. Vamos ver se é fácil ou se é difícil. Vamos lá. Alguém já teve a oportunidade de ler alguma obra de Jorge Andréa dos Santos? Nunca ouvi falar, né? Foi um grande espírita, médico, psiquiatra, um grande pesquisador, que contribuiu muito na seara da doutrina espírita, com várias obras. Ele gostava muito de fazer pesquisas. Era um indivíduo com muita capacidade de entendimento, de inteligência, e ele deixou uma infinidade de obras para nós aí, dentro do campo da psicologia, da psiquiatria. E hoje nós vamos trabalhar alguma coisa nesta obra dele, Busca do Campo Espiritual pela Ciência. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podendo ele contradizer. Já de início, né? O Evangelho, codificado por Allan Kardec, vem trazendo para nós que tanto a ciência quanto a religião, elas podem conviver se auxiliando mutuamente. Isso faz com que a nós, que estamos iniciando esse processo de estudo da doutrina espírita, possamos estar um pouco mais atentos, não só na parte religiosa, como também na ciência, que, por sua vez, traz consigo o estandarte da filosofia também, né? Então, dentro deste conceito, dentro deste princípio do Evangelho, nós podemos dizer que o Espiritismo, marchando com progresso, nunca se verá derrotado nem superado, porque se novos descobrimentos lhe provarem que está em erro num determinado ponto, e se uma verdade nova se revelasse, de imediato a doutrina espírita abraçaria esse novo evento. Isso quer dizer que a doutrina espírita não é estanque. Ela não tem essa capacidade de sedimentação e ficar ali alicerçada. Ainda que tenhamos conosco a base da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, isto não faz com que nós eternizemos os nossos entendimentos, os nossos conhecimentos, somente em cima das obras básicas. Nos permite, portanto, avançarmos. E qual seria o limite desse avanço? E até onde nós poderíamos nos projetar, segundo esse entendimento da doutrina espírita? E é esse campo que juntos nós vamos começar a trabalhar hoje. Os estudos e pesquisas no campo da psicologia transpessoal ocorrerá mediante a exploração da área extrasensorial. Aí nós já começamos a entender que nós temos uma chance, nós temos uma condição, nós temos uma possibilidade de avançarmos no campo extrasensorial. Ou seja, isso quer dizer além da matéria. Para que a gente possa fazê-lo, é preciso que a gente esteja motivados, em condições de fazê-lo isso,
para que a gente também não se perca no meio do caminho das falsas imaginações, sem estarmos fixos ou atentos nesse projeto de desenvolvimento e de crescimento. Não se trata de uma evasão da realidade material, ou seja, não se trata de nós perdermos no tempo e no espaço. O medo da verdade não pode impedir que trabalhe no campo do ser transcendente, ou seja, nós não podemos ficar presos somente nos eventos da matéria e naquilo que os nossos sentidos nos proporcionam. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos e devemos trabalhar também as nossas intuições, os nossos sentidos e outros adventos que são de natureza psíquica. O ponto de partida para estudos e pesquisas no campo dos fenômenos espirituais é desvendar o papel do perispírito. Aí nós iniciamos o primeiro processo. Nós temos em mãos a chave para que possamos dar início a esse trabalho. É visto como elo de ligação entre a alma e o corpo físico, mas não é só isso. Até então a gente sempre procura entender e compreender que Allan Kardec, através dos espíritos, classificou o perispírito de semimaterial, porque não tinha uma denominação mais adequada para poder dar ao perispírito. Porque ele queria dizer o seguinte, que o espírito e a matéria, por ser tão diferentes, precisavam de uma ponte, de um elo que pudesse ligar esses dois. E foi exatamente o perispírito. E para que não houvesse uma rejeição nem de uma parte e nem de outra, teria que ser alguma coisa que atendesse o espírito e a matéria, que foi exatamente o perispírito, que é essa ponte. Ou seja, é um elemento semimaterial. E por ele ter ainda um resquício de matéria nele, possibilita-nos trabalharmos um pouco mais. Porque se ele fosse um elemento totalmente quintessenciado, nós não teríamos com facilidade trabalhar o perispírito. É engraçado que para danificar a maioria de nós, danificamos ele com facilidade. Incrível, né? Então é muito importante esse entendimento para que a gente continue avançando. É visto como elo de ligação entre a alma e o corpo físico, mas não é só isso. É o órgão etéreo responsável pelo pensamento, memória, sonhos, mediunidade, em todas as formas, sonambulismo, desdobramento, etc, etc, etc. Tudo é o perispírito. Tudo, a chave é o perispírito. Ora, se o perispírito é desta magnitude, é desta importância, quando se quer buscar o entendimento, nós temos que ir na fonte. E a fonte é o perispírito. Lógico, quando a gente vai dissecar isso, a gente vai trabalhar por partes. Mas nunca podemos esquecer que é o perispírito o elemento essencial para que a gente possa desenvolver os nossos estudos e pesquisas. O espírito, como região mais avançada e complexa, não nos permite um estudo maior. Ninguém consegue definir o que é o espírito, que ele é, como também não conseguimos definir Deus. Né? Então o que sobra para nós seria o quê? Exatamente o perispírito.
por ser semimaterial, mesmo sendo constituição quintessenciada, né? Está mais próximo da matéria do que o espírito, permitindo seu estudo em relação aos movimentos de ordem psíquica. Ok? O perispírito, sob a ótica espírita, é o princípio de todas as manifestações no campo espiritual. O conhecimento dele foi a chave das explicações de uma imensidade de fenômenos, que permitiu à ciência espírita dar um largo passo, fazendo-a enveredar por novas sendas, tirando-lhe todo o cunho maravilhoso que até então nós tínhamos sobre aquilo que nós não conseguíamos explicar pelas leis das nossas ciências naturais. Isso está no livro dos médiuns. Então, ele veio desnudar, ele veio transpor, ele veio avançar a uma área, a um caminho que até então o tinha apenas como milagres e ponto final. Neste estudo, vamos dar vazão ao elemento pensamento como propulsor de nossas ações e comportamentos psíquicos. Novos métodos e modelos científicos estão sendo exigidos pelos pesquisadores. Por que existe essa busca de novos elementos para poder fazer face a esta necessidade? Porque os elementos que nós temos hoje em matéria não são suficientes para explicar o que ocorre dentro de um psiquismo da alma. Não temos. Não temos ferramentas para isso. Mas ele existe. As coisas acontecem, não são milagres. Então por que acontece? Como acontece? E para que acontece? Né? Então, e o mais importante de tudo, nós estamos falando de nós mesmos. E nós estamos falando de nós mesmos. E não sabemos nada disto. Né? O impulso perquirindo avança em direção ao espiritual. Um dia, os parâmetros transfísicos serão revelados a todos os homens. Por quê? Aqui se trata de energia. Tudo que existe é energia. E nós somos essa energia, né? Segundo a visão de Jorge Andréa, um dia os parâmetros transfísicos serão revelados a todos os homens. Quando nós estivermos com capacidade para entendermos todas essas... Isso vai demorar. E muito. Mantenor, assim, Sim, de certa forma tem a ver. Hoje eu estava até vendo na internet, não sei até que ponto teria a ver com os estudos. Sim. Sobre essa questão de, muitas vezes durante a noite a gente acorda com um pulo ou sentindo alguma, né, alguma coisa mexendo na gente ou vibrando na pele, ou falando que isso tem a ver com sensações espirituais. Que durante a noite a energia da gente, cada um tem o seu grau de expandir. Sim. É onde a gente acaba tendo essa reação no corpo físico. Você acordar com um impulso ou um pulo assim do nada e abrir os olhos. Até mesmo sonambulismo, tudo está ligado a essa parte espiritual, realmente. Sim, com certeza, porque ainda nós temos muitas energias que nós não conseguimos explicar ainda à luz da ciência que nós temos hoje. Então as explicações terão que ser vindas através da ciência espírita.
que é realmente a ciência que vai estar capacitada a nos dar essas explicações em algum dia, em algum momento, que nós não sabemos como. E quem está procurando isso aí? Pois é, todos nós temos que procurarmos isso. Todos nós temos que entender essa situação. Por quê? Somente através dessa falta de entendimento, dessa falta de conhecimento, é que vai nos proporcionar essa busca. Porque, na verdade, a gente só corre atrás de alguma coisa quando isso começa a nos fazer falta, quando isso começa a nos trazer qualquer incômodo. Esse Jorge André já ainda é vivo? Não, ele nasceu em 1916 e desencarnou-se em 2017. 100 anos. 100 anos. É. Mas, tipo assim, Olha, as obras dele são maravilhosas. É um médico psiquiatra com muitas obras que vale a pena estudar. por exemplo, que ele estava falando dessa sensação que a gente tem, mas quando nós estamos ouvindo, é só o nosso corpo que está ali descansando, né? Sim, mas o nosso corpo também tem energia. Ah, sim. Porque Né? a nossa alma fica lá, né? Sim. Então as voltas e tudo mais. Sim. Nosso corpo é energia. Né? Então, segundo Jorge André, o psiquismo, superfície ou zona consciente com os fenômenos que estruturam o campo físico, cuja organização para nós já apresenta imensas dificuldades. O que dizer então dos fatos que transcendem esse campo e se espraiam em outras dimensões? Então aqui nós já começamos a trabalhar os efeitos que podemos sentir em função de outras dimensões. Quando nós falamos ali que nós teríamos que estar abertos a nossa mente, a nossa visão para trabalharmos outros campos, é exatamente nesse sentido. Né? Por quê? O consciente, aquilo que nos é dado a trabalhar enquanto ser encarnado dentro dessa proposta científica que nós temos, ainda é fácil. Mas quando a gente sai dessa área e passamos a trabalhar num campo transcendental, a coisa torna-se um pouco mais complicada. Por quê? Vão exigir de nós um entendimento muito mais aguçado, muito mais elevado do que a simples noção de matéria. Pode falar. Transcendental, aquilo que transcende a matéria. Por exemplo, os espíritos. Ele vive na erraticidade. É um campo material. Não é a mesma dimensão nossa aqui. Né? No entanto, nós convivemos com esses irmãos permanentemente. E temos essa ligação com eles. Graças ao perispírito, que faz esse elo de ligação entre os dois mundos. Como nos permite também estarmos ajustados à nossa alma, ao nosso espírito. Os métodos e modelos científicos atuais que existem hoje dificultam as pesquisas de natureza psíquica por ser uma forma de energia não material. Por essa razão, a psicologia, a psiquiatria, parapsicologia e outras tantas terapias têm avançado muito pouco nessa área. Ainda estamos muito presos ao formato de Freud e Jung e seus arquétipos. Por quê? Eles deram uma contribuição enorme, esses dois cientistas, né, dentro do campo da psicologia e da psiquiatria, mas praticamente ficou estagnado naquele ali. E Jung, que ainda ele abraçou a causa transcendental, transpiritual, ele avançou um pouco mais do que
Freud, que ficou muito preso na matéria, nas terapias, né? Mas ainda assim, em termos de hoje, está muito aquém do que nós precisamos para termos os nossos entendimentos, né, em relação à natureza psíquica do qual hoje nós estamos vivendo, em relação dos nossos transtornos, das nossas depressões, dos nossos estresses, das nossas ansiedades, que são frutos da nossa natureza psíquica. Tem algum perigo do nosso perispírito nos abandonar, por exemplo, já que ele está ali no meio, né? Não é um elo, tipo um cordão. Nunca, mesmo com o desencarne, mesmo com a morte do corpo físico, ele permanece ligado à alma, ao espírito. Não vai deixar mais. Oi? Não vai deixar. Sem separar. Inseparável. Razão pela qual novos métodos e modelos científicos estão sendo exigidos pelos pesquisadores. Ora, então o que nós precisamos é de ferramentas. Ferramentas adequadas para fazer face a essa nova situação que nós estamos vivendo. Né? O impulso perqueridor avança constantemente na direção espiritual. Por isso que hoje é muito comum nós falarmos que nós estamos na era do Espírito. Exatamente em função dessa situação de revirar e que novas luzes chegarão aos parâmetros transfísicos, permitindo ao homem alçar voos mais ousados. Quando nós começarmos a trabalhar essa questão das energias que não estão associadas às matérias que hoje nós estamos vivendo. Só para que vocês entendam um pouquinho, num processo sonambúlico, onde o indivíduo, através de uma indução, dependendo da sua capacidade, ele consegue fazer leituras interior do nosso corpo físico e verificar os nossos órgãos e as irradiações que eles se apresentam em função dessas energias que nós temos em nós. Isso não é sobrenatural. Isso não é milagre. Isso é ciência. Né? Por muito do muito que hoje sabemos do controle de nosso campo emocional, podemos dizer que os pensamentos acompanham os nossos ritmos psicológicos. Assim, eles poderão ser tranquilos, acelerados, arrastados, harmoniosos, inquietos, sonhadores, etc, etc, etc. Ou seja, existe uma ligação plena e total dos nossos pensamentos aos nossos comportamentos. Vem no pensamento de novo, né? Por isso que tudo é tão... Não tem jeito. Por mais que a gente tente se afastar do pensamento, não tem jeito. Não tem essa jeito. harmonização, né? Sim. Né? Não há como. Nós somos, como já dizia, um ser pensante. Nossa, a esperança da gente é esses novos que estão reencarnando agora vir com mais luz. Porque E virão. Aliás, estão vindo. Não tenha dúvida disso. Porque nós precisamos desse avanço, né? Mas aí é o pensamento que vai pelo ritmo psicológico ou o contrário? Porque fica ali junto. O pensamento, na verdade, quem pensa é o espírito. Não é? Não é o espírito que determina o pensamento? É o espírito ou a alma que determina o pensamento. Ali que é formulado. Aí passa por todo esse processo, através do perispírito, chega
até a parte física dos neurônios, né? Para que possam então ser articulados através das cordas vocais, etc. E tal, os vocais da fala, etc. E tal. Mas tudo tem início no Portanto, quando o espírito, corpo- vem no perispírito e termina no corpo físico. Portanto, quando o corpo físico, né, adoece, já passou por todos esses... Sim. Isto, vamos fazer uma ressalva aqui. Isto quando nós estamos trabalhando o encarnado. Porque o espírito não tem o corpo físico e ainda assim ele se manifesta. Né? Então vamos lá. Tudo de acordo com o nível e biotipo psicológico do ser humano perante as diversas atividades externas e internas. O que quer dizer isso? Nós somos hoje, cada um de nós que estamos aqui, nós temos um perfil biológico, nós temos um perfil psíquico, que antes de tudo veio através de um planejamento no plano espiritual, né? Que pode e deve ser modificado. Por que pode e deve ser modificado? Por que não ficar com o mesmo planejamento em termos de evolução? Porque a cada reencarnação nós temos um propósito de evoluir. Então não podemos ficar na mesmice. Né? O corpo é a ferramenta das atividades externas, gravados na zona do psiquismo inconsciente, do self, na zona espiritual. Então nós temos sedimentado em nós tudo que nós fomos em vidas passadas. Todas. Tudo, desde o início, desde a primeira, Encarnação. mesmo antes da primeira encarnação. Ainda quando nós éramos ainda átomos, células, sem ter ainda essa noção de um ser pensante. Tudo isso está em nós, está gravado em nós. Só que a gente não lembra, né? Em algumas situações, sim. Mas, de um modo geral, não. E nós sabemos o porquê. Para evitar os conflitos. Né? Na análise das funções abstratas do pensamento, através do cérebro, onde o espírito se manifesta, não sendo somente uma descarga elétrica, magnética e química, mas uma energia a propagar no corpo físico, de dentro para fora e também inverso. Então aqui a gente já começa a entender esse campo energético. A medicina, pode-se até dizer atual, em alguns lugares, ela já trabalha a questão energética do nosso corpo. E será essa energia, o aspecto energético, que irá ser o fator de diagnóstico e determinante para as nossas enfermidades do corpo. E temos também, através dessa própria energia, para determinar a enfermidade da alma. Mas como assim? Do corpo é mais fácil. E da alma? Através do que o espírito, do que o perispírito, do que o duplo etéreo emana nas suas irradiações. Vidente Quando alguém ou fala sonambúlico.
Porque a depressão é doença da alma? Pode Sim. ser? Não, só é. Só é. Todos os casos de naturezas psíquicas é em função de algum desequilíbrio em algum momento. Doença física não começa, não. Oi? Sim. Doença física não começa, não. Sim. Então, como nós sabemos, nós irradiamos essa energia e esse campo de irradiação determina o que nós somos enquanto espírito. Por isso que não adianta nós nos escondermos dos nossos irmãos no plano espiritual. Eu não sei falar, dá rindo, né? Não adianta nós escondermos. Eles acham a gente? Só acha. Porque essa emanação dessa energia é, na verdade, a personalidade, o caráter, a parte ética da nossa alma. Energia. Né? E isso, tanto de forma interna como externa. Por quê? Vamos trabalhar aqui a questão do passe e das terapias. Quando nós trabalhamos o passe, nós estamos trabalhando o quê? Energia sutil. Né? E essa energia tanto sai de nós, em tese, como também Entre nós. nós só recebemos. Então existe essa permuta, essa troca energética, né? Que pode ser de bons ou maus fluidos. Vai depender de quem estiver produzindo. E quem produz essa energia é o através do ó, entendeu? Daí é a responsabilidade de quem está dando passe e de quem está recebendo também, né? Com certeza. Se estiver ali desacreditado, ele vai falar assim, ah, O que ele vai emanar sim. pode ser deficitário. Como percebemos, as funções abstratas do pensamento não se trata de uma ação puramente de efeitos físicos. Pela presença de partículas especiais no comando, o psiquismo é um campo atuante permanente com resultados sobre os nossos sentidos e percepções material e ou imaterial que são incorpóreos. Ou seja, o nosso pensamento, tanto ele age no campo material, como age também no campo psíquico. Essa dualidade, ela existe em função de nós sermos também um ser dual. Nós somos um ser de matéria e um ser espiritual. Não é isso? Essa observação se faz também nos ensaios de pesquisas, onde a presença de sub- e antipartículas dos campos de antimatéria nas células humanas. Quando é que nós iríamos pensar que nós íamos trabalhar essas questões das subpartículas e antipartículas? Isso aqui eram estudos específicos na Biologia. física. Aqui está falando de biologia, de física, de... Sim. Né? Então, à medida que a ciência foi surgindo e avançando, foi determinante também para que nós pudéssemos entender um pouco de nós próprios. Né? Então, essas partículas hoje já podem ser verificadas quando nós emitimos nosso pensamento. Por isso que eles dizem que nosso pensamento se materializa, é matéria. Por quê? Nós temos aqui essas antimatérias. São energias que produzimos a despeito de não ser aquela matéria que nós estamos acostumados. Dizem que às vezes o olho mata, né? Quem já ouviu falar isso? Muito. Mas como que o olho mata? Através de quê? Energia do meio.
Um exemplo, na nossa casa tinha... Mas salva também, tá, gente? É. Mas cura também, melhor Tinha dizendo. uma planta, comigo ninguém pode, meu avô gostava de deixar aquela planta na porta, que ela falava que aquilo, né, não deixava entrar as coisas ruins, Passava uma olhada. passava uma olhada, isso. Mas tinha uma amiga dela que quando ela ia lá, a planta não aguentava. Não resistia. É sempre pensar, né? Se ela viu lá, ninguém pode. Mas nem tanto, né? Amarela, A folhas. planta durava 2 dias. A seca Mataram a pimenteira. planta? Matava a planta. Essa eu nunca vi, não. Quando ela- Amarela, as folhas, sim. Não, 2 dias. Mataram. Depois da visita, 2 dias depois, a planta não Eu resistiu. já ouvi falar. Mas o seu parente resistiu. Não era paralisia na vida dela. Se fosse ninguém, Ela ia então, visitar. Isso sim, por quê? Não, e não é só isso, animais também. Conseguem afetar os E animais. tem pessoas que não é por assim, ela não é assim porque Oi? ela por maldade. Como Às vezes será a que- própria pessoa. Será que tem isso? Da natureza, né? A própria pessoa. Mas por quê? Nós estamos emitindo antipartículas. Partículas das quais ela é diferente dessa partícula material que nós vemos comumente aí no mundo material. Nós estamos trabalhando um mundo onde aqui tem essas, e a parte etérea é que realmente está à disposição, está no métier desse universo. Então são elementos dos quais nós não estamos acostumados a tê-los conosco em trabalho, em constituição, ainda que ele faça parte do nosso dia a dia. Por isso a necessidade de vigilância é permanente e total, em todos os aspectos. A Cátia comentou, às vezes nem é por maldade, né? Será que não? Será que esse pensamento realmente... Porque tem pessoas que são assim, até pessoas 100% próximas. não é. Pois Não, é, tipo assim, eu eu falo- sempre ouvi isso. Eu penso o seguinte, Olha aí, eu sei pessoas que elas são pessoas prósperas, são pessoas que não não tem precisam inveja, ter, né? não É, precisam não existe ter inveja. Pois é. Mas tipo assim, quando a pessoa tem tudo, tem uma vida próspera e tudo, mas ela está sempre ali, sei lá, tem uma Deixa energia a vida muito ali. ruim, uma energia ruim, uma energia, chega perto de você, pra te dá dor de se cabeça, disfarçar. te dá, sabe, uma série de... Pois é, vai falar assim, não é por minha culpa, não tive a intenção, mas Pois é, primeiro que... alguma coisa está errada. Eu nunca falei com essa pessoa que ela era invejosa, né? Que tinha esse tipo de coisa. Mas eu já evito ela, pra falar a verdade. Ou seja, nós temos muita energia, sem dúvida alguma. Neste mesmo caminho, vamos deparar com o campo antimatéria na fenomenologia paranormal, sustentada pelas correntes do pensamento entre encarnados e desencarnados, numa reunião mediúnica. Como processa uma reunião mediúnica? Não é um encontro, e mais uma vez, nessas circunstâncias, a peça principal dessa comunicação é através do perispírito. Faz a ligação. De quem? Dos Os dois. dois. Tanto do médium Quanto do espírito. quanto do espírito. Mais uma vez, nós temos aí a junção dos dois. É, espírito, Né? a opinião pelo espírito. Agora o perispírito, né? Neste mesmo caminho, vamos deparar com o campo antimatéria na fenomenologia paranormal, sustentada pelas correntes do pensamento entre encarnados e encarnados, correntes essa do tipo microelétrico, assim denominados por falta de termo mais adequado, segundo Jorge Andréa. Né? Isso ocorre com muita facilidade quando nós estamos estudando a ciência da doutrina espírita. Por quê? Em termos de ciência, ela ainda é muito nova. E nós não temos termos adequados para tudo que acontece dentro da seara da ciência da doutrina espírita. Bom,
nós não podemos deixar sem nomes. Então nós temos que denominar de alguma forma. E aí nós procuramos, a exemplo do que fez Allan Kardec, associar aquilo que nós já temos por hábito e por conhecimento, por cultura, a essas novas condições que estão surgindo. Nós sabemos que a eletricidade é energia, então a gente põe ali alguma coisa aqui para chegar mais perto. Mas, exatamente. Até então, essas energias e tudo mais eram denominadas magnetismos fluidos. Mas o que são magnetismo, o que são fluidos? Né? São energias. Energias antimatérias. São energias que não precisam de nós ligarmos na tomada para que possa acontecer. Né? São energias dos quais o universo está repleto, está cheio de energia, das quais nós não conhecemos nada, praticamente nada, absolutamente nada. E ainda mais quando, segundo os espíritos, todas essas energias e esses fenômenos da natureza têm sempre um comando de um espírito responsável por aquele evento. Nada fica solto no universo. Tudo tem um comando, tudo tem interligação. Quando se fala que Deus está em tudo e em todos, é exatamente porque é assim que realmente acontece. Deus está em tudo e em todos. Né? O desencarnado sem o cérebro material emite pensamentos perfeitamente detectados pelos encarnados, sendo este um fenômeno mediúnico bem documentado e comprovado, com semelhanças trabalhadas no campo antimatéria nas células humanas. Ou a mediunidade não acontece? Né? Ou será que é invenção da nossa cabeça? Ou será que tudo que nós sabemos sobre mediunidade é, na verdade, inexistente? Então, e como que isso acontece? Ora, se um espírito sem um cérebro material consegue comunicar com o médium, ele o fez de alguma forma, né? E essa forma é exatamente hoje, porque até então nós sabíamos que havia comunicação, mas nós não sabíamos como que ocorre esse processo, como que ele tramita, como que ele consegue Transmitir o que ele fazer aquele, né, o desenrolar daquele evento. Hoje nós já sabemos, em parte, que são através desses campos antimatéria. São campos energéticos específicos para poder trabalhar essas questões. Por isso que eu falei que a gente precisava ter a mente mais aberta para que a gente pudesse adentrar nessas questões que estão além da matéria. Porque até então nós estamos acostumados a vivenciar e trabalhar somente essa matéria bruta. Né? Ainda que essa matéria bruta seja também energia. Todo o nosso corpo é composto de átomos. Elétrons, prótons, nêutrons, núcleos. Tudo isso aqui é energia. Né? O conhecimento sobre a estruturação do pensamento não será obra dos nossos dias, dos nossos séculos. As informações e conhecimentos somente chegarão quando decifrarmos as diversas regiões espirituais e seu campo de expansão,
a zona intermediária entre o espírito e matéria, que é nada mais nada menos o perispírito, que é a chave de todos esses elementos. Nossa, você complicou, hein? Não, simplesmente ele está dizendo que o perispírito É que a ligação. é que vai ligar. ser de tamanha importância para todos nós, em termos de estudos, para que verdadeiramente possamos trabalhar a estrutura do pensamento. O telespírito é como se fosse um cabo telefônico, então. É o intermediário. Inclusive, é o intermediário entre o espírito e a matéria. Por isso que ela é denominada semi-matéria. Porque ao mesmo tempo que o espírito não é matéria, né? O espírito não é matéria. O espírito é o quê? Energia. Nós podemos dizer que é energia, mas por falta de um conhecimento maior, né? Então, o perispírito, por ser semimaterial, ele está mais próximo do corpo físico, da matéria. Por isso que existe essa possibilidade de nós abraçarmos o perispírito em estudo. Porque ali sim, por ele estar mais próximo de nós, tem mais possibilidade de descobrirmos os fenômenos ligados ao perispírito. Quando a organização cerebral e suas dependências forem mais bem conhecidas, e o perispírito analisado e estudado em seus ritmos vibratórios, que são energéticos, teremos conceitos mais profundos e ajustados sobre o pensamento e sua capacidade. Por enquanto, nós só estamos tateando e não temos conhecimento de nada em termos de conhecimento científico, né? Ou seja, nós temos uma organização cerebral visual. Mas e daí? O cérebro por si só ele funciona? Sem o espírito? Não. Então, essa condição é que faz com que... Desculpa. Não, fica à vontade. Não, sim, fica à vontade. Esta condição é que nos faz entender a importância desses estudos para que a gente possa, então, começar a avançar. Não mais como um indivíduo que só fica na plateia, mas como uma pessoa que realmente vai querer avançar e descobrir coisas que até então ficavam escondidas. Né? Ainda não sabemos como ocorrem os impulsos de orientação e comando das transmissões existentes no terreno nervoso, onde deslizam os campos do pensamento e da memória. Agora vem mais uma coisa para complicar a memória. Como se não bastasse só o pensamento, né? Agora nós temos a memória também. O que é a memória? A capacidade que nós temos de guardar coisas e fatos que nos aconteceram. Aonde que isso está guardado? Na memória. E a memória de onde? No pensamento. A cabeça. Na cabeça? Pensamento. Oi? No nosso pensamento? O pensamento gera as memórias, né? As memórias são os guardados daquilo que nos aconteceram de alguma forma, né? Fico guardada onde? E fica guardado aonde? Vamos ver onde fica guardado. Vamos ver onde fica guardado. Existe no terreno nervoso onde deslizam os campos do pensamento e da memória através dos neurotransmissores e das fendas sinápticas. Então, memória deve ser guardada, então. Oi?
no espírito. No entanto, a memória, quando a pessoa vai envelhecendo, as memórias antigas, elas sabem tudo, não se apagam. Mas as memórias recentes são esquecidas. Passei com isso pela minha avó. Minha avó contava a vida dela toda até um certo período da vida. Daí à frente, ela não sabia se ela já tinha almoçado, ela não sabia quem foi lá visitar, que dia que era. Um acontecimento, não, a gente já fez isso ontem. É porque aquilo já está registrado num disco rígido da memória anterior. E esse disco hoje de cognição atual é muito fragilizado e ela não consegue gravar, a não ser o tempo suficiente para determinados momentos. Ela perde esse poder de fixação. Sim, era isso mesmo. A parte considerada material teve um bom avanço na descoberta dos neurotransmissores, como adrenalina, noradrenalina, endorfina, serotonina, dopamina, que são elementos que nós conhecemos, né? Já ouvimos falar, que atuam sobre como, por exemplo, no movimento do amor, do pensamento, aprendizagem, esquizofrenia, transtornos mentais, sonos, memória, humor, ansiedade, estresse, percepção sensorial e outros mais. Ou seja, tudo isso está ligado aos neurônios, às sinapses dos neurotransmissores, que tem como origem a natureza psíquica. E a ferramenta é os ímãs. Sim, mas aí o que eu queria perguntar, que eu acabei não perguntando, só falando sobre isso, é o seguinte: então, a partir desse momento, essas memórias a gente não vai ficar mais armazenada para a nossa próxima reencarnação? Sim, fica. Ela não lembra, mas está registrada. Né? Contudo, esse campo energético mais avançado que o campo material vem sendo observado, estudado e analisado por alguns pesquisadores nas áreas da psicologia, parapsicologia, psiquiatria e neurociência, além de outras. Hoje nós já temos conhecimento, né, desses estudos. Os horizontes do psiquismo são indemarcáveis, por isso bem cabem as composições intuitivas. Gente, isso aqui é muito importante, veja só. Os horizontes do psiquismo são indemarcáveis. Por isso, bem cabe os trabalhos com as intuições e os sextos sentidos. Envolvidos pelas ideias sadias da psicologia e da metafísica, como recurso de natureza espiritual. Ora, se nós somos também espírito, por que não credenciar também a nós, enquanto espírito, nos elementos de pesquisa? E o fazemos. Quando estamos em transe, muitas vezes, ou quando estamos em sono. Quando não estamos, muitas vezes, em vigília, por qualquer motivo. Por questões mediúnicas, por questões de alguns medicamentos, por questões de coma. Isso ocorre, todas essas questões, por quê? O perispírito, juntamente com a alma, se afastou do corpo. É como se fosse um elemento para distanciar do corpo físico, permitindo então que a alma e o espírito atuem. É o caso que eu falei da questão do sonambúlico. Quando ele está em transe sonambúlico, ele se desprende do corpo físico e tem essa capacidade de visualizar essa pessoa e fazer essa leitura interior dos seus órgãos. Né? É através desse processo, envolvidos pelas ideias sadias da psicologia metafísica como recurso de natureza espiritual. Nós temos que valorizar todas essas questões.
A doutrina espírita há muito situou esse campo energético como sendo o perispírito. Ou seja, hoje, pelos estudos da ciência, o perispírito está sendo tratado de uma forma diferenciada. Mas, já na época de Chico Xavier, ele já sabia da importância do perispírito para estudos futuros. Não é porque Allan Kardec o fez essas anotações lá atrás, não. É porque ele, como médium, e ele como estudioso, e ele como um grande propagador e divulgador da doutrina espírita, por ser um missionário, através de André Luiz, já trouxe essa informação, ratificando essa informação. Gente, olha lá a importância do perispírito. Foi exatamente o que André Luiz fez, né? E apesar de bem mais avançado, ainda é um campo intermediário por onde o espírito orienta a zona física. Assim, vamos encontrar os neurônios sob o comando do perispírito na construção dos pensamentos e da memória. Então, mais uma vez, o perispírito, ele está no comando do pensamento, utilizando como ferramenta os nossos neurônios. Contudo, as fontes de criação e os autênticos arquivos da memória estariam nas zonas mais nobres do psiquismo, ou seja, gravado no próprio espírito. Por que isso? Nós já trabalhamos aqui, já falamos que o perispírito, ele acompanha o espírito, mas ele sofre modificações de acordo onde ele esteja. E cada vez o perispírito vai ficando mais volátil, mais etéreo, né? De acordo com a sua evolução. E nós não sabemos se lá na frente o espírito ainda precisa do perispírito. Não sabe. Então, tomando como base que tudo isso fica registrado no espírito, pode ser que em algum momento da nossa existência futura a gente não precise mais desse perispírito. Essa é uma grande dúvida que eu estava aqui. Né? Porque, na verdade, ele está se tornando cada vez mais etéreo, né? Sim, cada vez mais. E na verdade... E até quando? Então, Né? poderia se fundir ao espírito Exato. e ficar uma... Com certeza, por que não? Né? Podemos dizer que no espírito estaria a sede real dos processos psíquicos. No perispírito, a zona intermediária e na zona física, as manifestações de nossas percepções. Ainda que esteja no espírito, mas ainda dependemos do perispírito para todas essas manifestações. Os estudos espíritas visualizou a alma na chamada zona do inconsciente, ligada ao corpo físico através do perispírito. No episódio das conhecidas fotografias de Kirlian ou Aura, os seres vivos não seriam, como já disseram, irradiações do perispírito, mas o conjunto de energias próprias do corpo físico e do duplo etérico comandados pelo perispírito. Por volta de 1952, 53, surgiu essa pesquisa do casal russo, fazendo pesquisa, tirando fotografias e conseguiram fotografar a aura, a energia daquelas folhas, né? E acreditava-se que aquela luminosidade, aquela energia, aquela aura, seria do perispírito.
através de estudos posteriores, chegou-se à conclusão de que essa irradiação não era simplesmente do perispírito só, mas o conjunto de energias própria do corpo físico e também do duplo eterno. As pesquisas atuais informam que o ADN dos cromossomos das células do corpo físico são inundadas de luz, cujas irradiações foram denominadas de biósforos ou irradiação biolaser. São componentes de nossa estrutura psíquica e transcendem o corpo físico, que são registradas pelos nossos sentidos comuns. Traduzindo, então, dentro dos nossos cromossomos está tudo registrado ali, né? Todas essas cadeias de informações. Só que eles descobriram que ali existe luz. E que luz são essas? São luzes de natureza imaterial, que permanecem ali conosco. E assim, nós chegamos ao final, tomamos alguns minutinhos a mais de vocês, mas nós queríamos acabar com esse estudo de hoje. Profundo e maravilhoso. Que foi ótimo. Muito dificultoso. A finalidade, entre outras coisas, é exatamente para que a gente possa começar a entender um pouco da importância da ciência, como Allan Kardec bem, né, afirmou na codificação, para que a gente não fique preso só em alguns pontos da doutrina. Não que as outras não sejam importantes, são muito importantes, mas elas não podem serem trabalhadas de forma isolada. Nós temos que fazer essa junção para que a gente possa entender também que nós somos seres dotados de matéria, mas de espírito. E que a ciência é que vai ser o fator determinante para que a gente possa esclarecer muitos dos fenômenos dos quais nós ainda não temos condições de dizer como que ocorrem, por que ocorrem. À medida que a gente for estudando, trabalhando, desenvolvendo, e ter esses recursos que hoje a ciência nos proporciona, a gente vai aproximando mais, inclusive, o próprio Deus. Por quê? À medida que a gente vai entendendo isso, mais gratidão, mais amor, mais sensibilidade a Deus nós temos. Não resta a menor dúvida.